aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Suelen Gonzalez, professora de Física. E hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado vetores. Isso, tá lá no seu edital, o edital do Colégio Naval. Tá aparecendo lá esse conteúdo pra gente. Deixa eu te explicar uma coisa. Como isso costuma cair até o presente momento, né? Isso costuma cair dentro de leis de Newton. Então é importante eu te dar uma base. Eu tô te explicando aqui a base, né? O que você precisa realmente saber na hora de aplicar numa questãozinha que está falando lá sobre leis de Newton, dinâmica e tal. Então é isso que nós vamos ver. Primeira coisa, vamos lá. Você tem uma coisinha chamada grandeza vetorial. O que é vetor? O que é grandeza vetorial? Na verdade, vetores especificamente é tudo aquilo que tem um valor, que tem uma direção e tem um sentido. Para ser vetor, tem que ter essas três coisinhas. Valor. Professora, o que é valor? Valor ou módulo ou intensidade. É quanto vale, ok? Direção. Professora, o que é direção? Tá aqui escrito para você, ó. Horizontal, vertical ou inclinadinha. E sentido? Prof, o que é sentido? Poxa, sentido é dizer se tá indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Tudo bem? E uma outra coisa importante, ó. Vetor tem nome, você sabia? Vetor tem nome, tem sim. E aí a gente chama o vetor por uma letra maiúscula, tá bom? E a gente coloca em cima dessa letra maiúscula uma setinha para indicar que é um vetor. Olha aqui o exemplo que eu te dei. Um vetor, tá? Com a letra maiúscula, que no caso eu chamei ele de vetor F, e aí uma setinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial. Olha só, alguns lugares, alguns livros costumam também definir vetor como um segmento de reta orientado. E é verdade, não é uma reta inteira, né? É um segmento de reta que tem uma orientação. Como assim orientação, professor? Ué, ele diz se tá para direita, se tá para esquerda, se tá para cima, para baixo, se tá na horizontal, se tá na vertical, se tá inclinadinho, tá? Então, um segmento de reta orientado que tem um nome. Tudo bem? Uma outra coisa importante, você sabia que o vetor tem nome, tem uns nomezinhos no vetor? Sabia? Ó, aonde o vetor começa, a gente chama de origem do vetor. E aonde o vetor termina, que é aquela setinha, a gente chama de extremidade. Então, o vetor tem origem e o vetor tem uma extremidade, ok? Agora, ó, chegou para mim a parte mais importante. É a parte em que nós vamos aprender a lidar quando tem mais de um vetor. E é essa parte aqui que geralmente aparece mais nas provas de concurso. Tá? Bom, olha só, quando você tem vetores indo no mesmo sentido, aqui eu botei dois vetores, ó, o vetor A e o vetor B. Os dois vetores, o A e o B, eles estão indo para o mesmo sentido. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Você reparou que os dois estão para lá? Então, eles estão no mesmo sentido. Quando os vetores estão assim, sabe, no mesmo sentido, se eu quiser juntar eles, se eu quiser fazer uma soma dos vetores, basta eu pegar um, ligar na extremidade do outro. A junção desses dois vai me dar o meu vetor soma, tá? Então, ó, vamos supor, vamos botar uns números aqui, vamos lá. Esse vetor aqui vale 2, ok? O outro vetor vale 3. O meu vetor soma vai ter a representação aqui, representação simbólica, e o meu vetor soma vai valer quanto? A soma dos dois, prof? Sim, a soma dos dois. 2 mais 3, 5. O meu vetor soma vai valer 5. Tudo bem? Isso quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Você soma os vetores. Agora, ó, se os vetores estão em sentidos contrários, sentidos opostos, um para cá, outro para lá, e aí, o que você faz? Se eles estiverem em sentidos contrários, sentidos opostos, você subtrai os vetores. É, professora? É. Aqui, ó. Olha para o meu desenho. Vetor A está indo para lá. Vetor B está indo para lá. Sentidos totalmente opostos. Como eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor A e o vetor B eu vou ligar na extremidade, ó. O vetor B está aqui, ó, juntinho com a extremidade de A. E aí, o pedacinho que sobrou, tá aqui, não sei se você consegue ver direitinho aí, mas o pedacinho que sobrou, tá vendo esse pedacinho aqui? Eu chamo ele de vetor soma.
eu junto, eu coloco um em cima do outro e o que sobra daquele espaço ali é o meu vetor soma, tá? Um detalhe importante, nesse caso aqui, o vetor soma, ele vai estar sempre orientado para o vetor de maior valor, de maior módulo, de maior intensidade. Vou te dar um exemplo com números, só para você não, para você ficar esperto. Um aqui vai valer 7. Tudo bem? O outro aqui vai valer 3. Ok? Olha só. Caramba, o B vale 7, o A vale 3. Quanto vai valer o meu vetor soma? Quanto vai valer? Qual é o módulo? Qual é a intensidade do meu vetor soma? Ah, professor, o seu vetor soma, ele vai valer 4. Tá certo? Tá tranquilo, 4, vai valer 4. Agora, ó, eu te pergunto, qual é a intensidade dele? Perdão, eu te dei a intensidade, eu te pergunto, qual vai ser a direção e o sentido dele? Gente, a direção e o sentido dele vai ser a direção e o sentido do maior vetor. O maior vetor não estava indo para lá? Não estava nessa direção, nesse sentido? Olha aqui o vetor soma. Nessa direção, nesse sentido. Entendeu? Tudo bem? Bom, agora vamos para esse caso aqui. Quando os vetores são perpendiculares, ou seja, quando eles formam um ângulo de 90 graus. Formou 90, Pitágoras neles. Então, formou 90, aplica Pitágoras para achar o vetor resultante, ok? Vem aqui comigo para essa figura. Vetor A, vetor B. Os dois juntos, ó, formaram ali um ângulo de 90 graus, tá bom? E aí, como eu faço para achar a representação simbólica daquele vetor? O valor, o módulo, a intensidade, eu aplico Pitágoras, sabe? Para achar o valor, quanto vale, né? Para achar o módulo, eu aplico Pitágoras. Perfeito. Agora, para que a gente possa encontrar a representação, o desenho do vetor soma, quando eles formam 90 graus, o que você faz? Bom, quando tiver assim, você vai traçar paralelas. Ai, professora, sério? Sério. Você vai traçar paralela ao vetor A. Quem é paralela ao vetor A? É essa daqui que eu fiz, ó. Tracei uma paralela, não tá? Paralela? Ok? E você vai traçar uma paralela em AB, ao vetor B. Não tá? Paralelo? Olha lá. Paralelo. O encontro das paralelas, ó, aqui, ó. O encontro das paralelas vai ser o meu vetor resultante. O meu vetor resultante aqui, ó, foi o encontro das paralelas. Aquela é a representação simbólica do vetor soma. E a representação, a intensidade, o valor, o módulo, é só a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Bons estudos e tchau, tchau!